Com o tempo, você vai ver que o problema todo é por atacado. Esse negócio tudo de detalhes, situações, os meridianos, a acupuntura, tudo fica pequeno, ó. Reduz tudo. Você faz tudo por atacado. Você mata mosquito com 5 bombas atômicas. Tudo simultaneamente. Então aquilo, a impulsão da energia, a coisa é muito mais séria. O ritmo, o volume, a intensidade da energia é muito maior. Então isso aí muda. Lembra daqueles negócios que eu mostro aqui às vezes na tertúlia? O que é energia minha, o que é energia vem de fora, o reforço que vem de fora, como é que é a intensificação disso, o que é que entra. Isso tudo a pessoa vai saber com o tempo. São as manobras de energia. Então, por onde sai ou não é secundário dentro do contexto da intensidade. Mas agora, com o tempo, você é capaz de assinalar, localizar, identificar todos os detalhes de tudo isso. A energia vai ficar óbvia para você, na cara. Você vai ver tudo, e sentir tudo, e saber tudo como é que é. Não tem jeito de fugir disso. Uma das coisas mais sérias que tem é o seguinte: ninguém consegue mascarar ou acobertar o processo de energia, se você tem gabarito para identificar, para perceber. Entende? E outra coisa, em energia, quem é mais forte engole o outro. Isso é inevitável. É o processo da força. Por isso que uma pessoa que domina a energia, quanto mais ela dominar, mais ela deve entender e vivenciar a cosmoética. Porque senão, pode acontecer um acidente de percurso e liquidar com ela. Porque quando você vai complementar essa questão da TENEPS na assistência 24 horas, né, estar vamos dizer, pensando e trabalhando com assistência 24 horas, você começa a perceber um padrão de exteriorização, muitas vezes por esses mesmos locais ou nesse mesmo ritmo também. Né, Sim, não, mas aí, isso tudo aí já ficou secundário, ocioso, não interessa mais. Você já está num nível que você já entende mais aquilo, você já está vendo o amparador, já sabe o que é. Antes dele chegar, você já desconfiou que ele está chegando. Quer dizer, tem uma opção de coisa aí que é a detecção, a prospecção, a identificação do processo dos detalhes, ela chega num prisma que você nunca imaginou que existisse. O nível é outro. Por isso que a gente tem que ter paciência com essas coisas. Outra coisa também, a hora que chega no nível desse, a pessoa está caminhando já para um OFIEX. Com o processo do OFIEX, há uma tranquilidade íntima enorme na pessoa a respeito de tudo e todos. Ela sabe daquele nível que ela está. Ela dá valor para aquilo. Ela sabe aproveitar, tirar proveito das consequências daquilo, as consequências positivas. Isso é a tranquilidade. Agora, é a tranquilidade por um lado e é mais serviço por outro, porque a pessoa não vai se sentir bem se ela não fizer alguma coisa. Ela vai ter que se sentir mais útil, mais prolífica, mais produtiva. Ela vai pensar mais na ficha evolutiva dela. E outra coisa, ela vai priorizar os seus desempenhos vendo. Não, o que eu tenho, eu estou sabendo distribuir a minha assistência. A distribuição da assistência, da qualificação da assistência, ela é extremamente importante. Você entendeu, né? Entendi. Em termos de ciclo, aqui o senhor comenta, claro, 6 meses, depois 2 anos, né, 10 anos, 20 anos. O senhor faria alguma alteração? O senhor colocaria alguma outra? Não, isso aí depende da pessoa. Tem pessoa que pode andar mais depressa, outra anda mais devagar. Outra coisa, dependendo da circunstância, das injunções da própria vida humana, tem um período que a pessoa andou devagarinho. De uma hora para outra ela acelera aquilo. Há um incentivo, há um processo de uma reciclagem mais intensiva. A gente nunca sabe, depende da vida da pessoa. Há coisas que a pessoa tem que pagar um pedágio antes. E aí ela vai chegar naquilo que eu chamo o patamar que ultrapassou o gargalo. A hora que passa o gargalo, tudo é outro nível, é outro mundo. Tudo muda. Ela pode, nesse caso, em 1 ano, ter um rendimento de 10, se for o caso. Dela. Pode. Aqui no B, Valdo. Aqui, ó. B. Obrigado, né? Valdo, a pessoa na pré-TENEPS, como que ela pode fazer para começar a se entrosar com o amparador antes de começar a prática? Tem como fazer isso? Tem. Começar o entrosamento maior? Tem já? sim. Pense positivo. Não pense mais mal de ninguém. Você vai ver. Outra coisa. Uma coisa séria, que uma vez até um rapaz veio e me explicou, que isso aí ajudou muito a ele. Ele começou a pensar, eu quero praticar a TENEPS, eu não pratico a TENEPS.
E eu não sei nada disso. Então, está certo. Agora, se eu vou praticar a TENEPS, para que serve a TENEPS? A TENEPS serve para ajudar os outros. Se eu vou ajudar os outros, quem é que eu vou ajudar? Eu não estou vendo ninguém aqui que está precisando da minha ajuda direta. Eu acho que eu estou precisando mais do que a média desse povo. Aí aquilo encasquetou o rapaz. Ele começou a pensar. Aí ele chegava, ia almoçar com os outros, ele começava a olhar. Se eu fosse praticar a TENEPS, quem é aqui que precisava mais de assistência? Aí ele começou a ver cada rombo nas pessoas com quem ele vivia, desse tamanho. A maioria está precisando de assistência. Ele aí começou a ver como é que o processo da TENEPS era sério. E ele falou assim, gente, na minha cara, eu vivendo com esse povo todo, como é que eu nunca pensei nisso? Aí eu cheguei para ele e falei assim, pois é, né? Você não fazia assistência para ninguém, só pensava no egão, hein? Egão grande. Ele viu. Ele desenvolveu a TENEPS em pouco tempo. O que é que eu falo de amparador? Você quer encontrar com o amparador? Vai aonde estão os assistidos. Onde tem assistido, porque aí é que aparece o amparador para ajudar. Então começa a observar em torno de você. Dentro da medicina, existe aquele caso. O cara chegou e falou assim, não, nós temos doente demais. Aí eu vi para você, você já viu a administração do hospital? Tem muito doente? Mas como? Na administração. Esquece os pacientes. Veja os outros. A maioria tem problema. Isso tudo precisa de assistência. Agora, a TENEPS, por exemplo, se a pessoa está praticando a TENEPS, ela pode só pensar nisso antes de começar a TENEPS, ela pensa naquele povo, no ambiente, quem é que precisa, aquela, vamos dizer, aqueles conflitos de administração que estão ali, que estão refletindo em cima dos pacientes, aquele negócio todo. Estou te falando no nosso ambiente. Isso é um fato. Então, por aí, você vai ver, quando uma pessoa quer praticar a TENEPS, ela começa a descobrir espontaneamente, pela inspiração do amparador, que foi o que aconteceu com esse rapaz, o modo de assistir. Ela vai ver a capacidade, a oportunidade, a importância de assistir os outros através das energias. Sendo que ela não tinha visto nada. A vida para ela, não, está todo mundo muito bem, não tem nada. Aí ele começou a observar. Pela palavra daquela pessoa que está falando o negócio. O outro lá que disse, aqui tem um conflito muito sério, ninguém está falando, mas existe. Você está entendendo? Aí você vai ver. Daí a pouco ele começou a ver que não era só pessoas. Não, fulano está com a consciência agora, deve estar falando através dele. Você está entendendo? Então, eu estou te dando como é que é essa técnica. Esse nosso amigo, ele desconfiou da coisa muito séria, e entrou na onda do amparador. Agora outra coisa, quem era amparador dele quando começou era uma antiga pessoa da família que já tinha dessomado há muito tempo, mas que era técnica, uma mulher que ajudou esse cara e mostrava as coisas todas para ele. E outra coisa, eu testei, depois ele saiu comigo para a gente ver umas coisas, tá? Eu testei para ver como é que era, em cima do lance. O desenvolvimento parapsíquico, isso é matemático. Chega num ponto que a pessoa vai errar menos. Agora, ela tem que levar isso a sério. Não se brinca com essas coisas. Tem que levar a seriedade, ela é indispensável. Tá certo? Aqui no ar. Minha dúvida é na parafatologia do verbete, na página 41, na penúltima linha. A evolução da partilha dos interesses conscienciais nas práticas da TENEPS. Você pode falar como a evolução da partilha dos interesses conscienciais. O caso todo é o seguinte, existem na vida humana muitos interesses, principalmente com as pessoas mais chegadas à vida da gente. O ciclo de relações, a parentela, o povo com quem a gente está. Isso aqui, então, tem que ver os interesses, porque às vezes, uma pessoa numa família aí que tem aquilo que eu falo, 17 membros, e ela começa sozinha a praticar a TENEPS, aquilo vai criar problema lá dentro. Inevitavelmente. Então, é aqui que entra. É a evolução da partir dos interesses conscienciais nas práticas da TENEPS. Então, ela tem que ser trabalhar de tal maneira, com muita diplomacia, para que o trabalho dela comece dentro de uma aura de simpatia em torno do trabalho. Porque se entrar numa aura, você está entendendo, de conflito ou de hostilidade, ela já tem um monte de assediadores intrafísicos que vão ajudar os assediadores extrafísicos. O trabalho dela vai ser muito pior.
Então, às vezes, num caso desse, tem gente que gosta de começar no silêncio, não fala nada, começa a funcionar. Às vezes, 1 ano depois é que as pessoas vão desconfiar que a pessoa está fazendo a TENEPS. Tem gente que às vezes consegue isso. Isso depende de horário, de local, como é, de que modo, a vida que a pessoa tem. E outra coisa, cada regime doméstico é diferente, né? A gente chega numa casa, você tem que ver como é que é o regime doméstico. Que hora que o povo almoça? Quem é que participa da mesa? Faz prece na hora que tem aquelas coisas, né? Como é que é a situação? Come o quê? Todo dia tem sobremesa? E o cachorro, como é que é tratado? E a comida do gato? Isso tudo é o regime doméstico da casa. Isso tudo influi quando a pessoa começa a fazer alguma coisa lá dentro. Está claro? Sou Valdo aqui, letra C. A letra Embaixo. C, então dá licença. Deixa eu virar um pouco. Isso é só para chatear, viu? Você já viu, né? Você sabe que no meu normal eu atendo só esses 2 gomos aqui, aqueles lá não precisa, então não precisa estar mexendo muito. Agora, no curso aqui, não, a gente nunca sabe onde é que está. Eu posso virar a cadeira, mas às vezes é bom a gente ver. Eu estou chegando, acabo de chegar, estou me aproximando. Alô, 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 alô. Opa. A gente teve o evento do Fórum da TENEPS esses dias, e um dos assuntos que foi bastante discutido foi a questão da TENEPS como câmara de reflexão e a TENEPS como tarefa energética, né? E algumas pessoas comentaram a questão de às vezes, na TENEPS, o tempo ficar muito voltado para a sua autopesquisa, para as suas próprias reflexões, inspirações. E, às vezes, outras falavam... O ideal da pessoa é ela não confundir as coisas, que ela vai fazer a sua reflexão no fim do mundo, se for preciso. Mas, agora, que ela respeite as práticas da TENEPS, porque nas práticas da TENEPS tem um amparador. Na autorreflexão não precisa do amparador. Então, veja, na hora que ela coloca o egão dela para fazer uma autorreflexão e exclui o amparador, a TENEPS já foi para o espaço, já jogou fora. Então, é bom não confundir uma coisa com a outra. Agora, veja, isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer isso no mesmo lugar. Depende do horário, depende do que ela vai fazer. Uma outra coisa, essa autorreflexão, ela tem que ter uma importância, uma qualificação de pensenes positiva. Uma pessoa vai fazer uma autorreflexão para fazer alguma coisa que não é positiva, como é que fica? Ela aí vai atrair assediador lá em cima dela. Agora, então, é necessário ver como ela faz. O ideal, nesses casos, é a pessoa respeitar, em primeiro lugar, a TENEPS, com as práticas da TENEPS e o amparador. Como está lá no manual, Isso. tudo certinho. É a melhor coisa que a pessoa faz, para não juntar. Na dúvida, sempre deve se abster. Faz no outro lugar, faz no outro horário, pensa em outras coisas. E uma segunda questão em relação ao trinômio, o acolhimento, orientação e encaminhamento, teve uma tertúlia que você questionou se a pessoa já conseguia identificar se a TENEPS dela era mais do acolhimento, mais da orientação ou mais do encaminhamento. Como é que pode fazer isso? Isso ela vai ver só com o tempo. No início, agora, ela tem que entender o que é que significa isso. Mas há problemas desses muito sérios. O acolhimento é para aquela pessoa que é muito mais diplomata, que tem ambiente, entende? Mais favorável para isso. Então, veja, num caso desse, às vezes, ela não só acolhe ou recolhe, ou ela alicia doentes, igual um amparador. Então, é uma mão na roda para o amparador quando ela é assim. Agora, tem gente que é inibida, que não fala, você sabe disso. Tem gente que não fala, que não usa o laringo-chakra, que é uma pessoa mais introvertida. Essa, então, às vezes, ela serve mais para o processo de orientação. Agora, o encaminhamento, quase sempre, é mais um serviço de amparador. Agora, o que é bom é quando a pessoa vê os 3 estágios.